14 de setembro, domingo. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Espero que você tenha tido uma excelente semana. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver esses gráficos aqui, né? O do índice Bovespa, pois vamos ver o gráfico desses ativos, a Vale 3, Petri 4. Vamos dar uma olhada de novo no Banco do Brasil, Cosan, Zetec, Direcional, Tende 3, PL 3 e vamos terminar com a Cury 3, tá? Tem várias pessoas aí que nos acompanham pedindo, né, papéis do setor de construção, incorporação, construção, né? Então hoje eu vou me dedicar a dar uma passadinha pelos gráficos desses ativos aqui, tá? Para quem gosta de análise de fundamentos, né, o BTG Pactual divulgou aí um relatório sobre as construtoras, né? O JP Morgan também divulgou um relatório sobre as construtoras. Para quem gosta, vale a pena ler. Eu vou deixar para vocês os links aqui no canal, tá, pessoal? Para quem gosta de ler. Vamos começar então pelo gráfico do índice Bovespa. Eu lembro a você que o que eu falar aqui não é recomendação. Esse vídeo é um estudo, tão somente um estudo, que eu faço para mim e compartilho com você, tá? Então faça a sua própria avaliação ou então consulte um analista de sua confiança com certificação para fazer análise de valores imobiliários. O índice Bovespa no gráfico diário, se eu tivesse que resumir, né, qual é a situação gráfica do índice, eu diria isso aqui, ó. O índice está praticamente consolidado, andando de lado numa região de topo. Fez novas máximas, né? Fez nova máxima histórica? Sim, fez. Tá? Mas isso não diz muita coisa, né, pessoal? Porque depois, na sexta-feira, já fechou aí com uma queda, né? Então está praticamente andando de lado nessa banda aqui dos 142 mil, 140, vai até os 143 mil pontos, né? Tocou a máxima histórica agora na faixa dos 144 mil, precisamente 144.012 pontos, essa região aqui em cima. Aqui, ó, isso aqui é a nova resistência técnica do índice Bovespa, tá? É a máxima histórica, 144.012 pontos, 144 mil, tá? Então, toca lá, tende a cair. Se romper, dá sequência à sua clara tendência de alta, né? O índice tem uma tendência muito clara de alta, a gente sabe disso por uma questão técnica, os fundos são cada vez mais altos, tá? E as médias apontam para cima, lembrando que aqui eu uso a média de 21, que é essa linha azul mais forte, e a azul mais fina é a média de 9, tá? A média, cada um faz a sua, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar com essas médias, são as mais usadas pelo mercado, mas tem outras médias, tá? Tem média aí de 200 períodos, que é um divisor de águas entre o médio e o longo prazo, enfim, tem a média, eu utilizo aqui as médias aritméticas, tá? Simples, né? Tem as médias exponenciais, que dão uma ênfase maior nos últimos pregões. Então, de acordo com o perfil de risco de cada um, vocês vão usando as suas médias, tá? E de acordo com o horizonte de tempo que queiram usar. Por falar em média, a média de 9 períodos aqui no Ibovespa é um ponto de suporte, caso venha uma correção um pouquinho mais forte, né? Ali na faixa dos 141.668 é um suporte do índice, tá? O outro suporte ali na faixa dos 141.600 também é suporte, certo? São esses os pontos, então, que eu gostaria de mencionar para vocês aqui no gráfico diário, tá? O que eu não gosto do índice? Eu não gosto do índice, isso aqui embaixo, ó, gente. O volume, observem aqui embaixo. O volume vai caindo, e esse volume está baixo, tá? Nós vamos ter aí uma semana muito importante com divulgação, com a resultado a decisão sobre juros, né? Tanto no Brasil, Selic, quanto nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Estamos atentos ao que vai dizer o Banco Central Americano, né, o tom do comunicado, porque isso vai dar uma diretriz para o mercado, o mercado conta que vai haver um corte de juros aí, né, na próxima quarta nos Estados Unidos, o que é bom,
E melhor ainda se sinalizar, se o Banco Central americano sinalizar para novos cortes, tá? Por quê? Porque isso diminui a atratividade, né, da renda fixa americana e eles vão ter que buscar risco, né, o investidor, em outros mercados, né? Vamos ver se isso ajuda os mercados emergentes, tá? Vamos ver aqui o semanal do índice Bovespa. As médias apontam para cima, sinaliza que vai dar início aqui uma correção. Essa correção não necessariamente é caindo, pode ser andando de lado, tá? O índice Bovespa, se fizer se cair mais um pouquinho, na minha opinião, ele encontra suporte ali em 141.600, né? Naquela faixa desse topo aqui, ó, topo rompido, né? Vira suporte. Vamos desenhar o topo aqui, ó. Então esse topinho aqui, ele tecnicamente ele exerce um suporte ao preço, certo? Um pouquinho mais embaixo aqui, né, nós temos também na faixa dos 140.400 um outro topo anterior, né, aqui, ó, 140.400 por ali também, tecnicamente é um ponto de suporte, caso venha fazer uma queda um pouco mais acentuada, né? 139.600 também é suporte, e nas médias, né? Mas para ir até as médias teria que ser uma queda bem acentuada. As médias, tanto a de 21 quanto a de 9, estão praticamente uma sobre a outra, né? Bem pertinho uma da outra. 137.193, 137.322 são pontos de suporte no gráfico semanal do índice Bovespa, tá? Para continuar subindo, tem que romper a máxima histórica, né? Máxima histórica lá em 144.012 pontos, certo? Eu gostaria de ver o índice fazendo uma consolidação para que as médias se aproximem do preço, tá? Que eu gostaria de ver essas médias aqui mais perto do preço, ok? Isso facilitaria a entrada de muita gente que não está conseguindo ainda participar da festa, está esperando, né? Tá? E eu gostaria de ver o índice com esse volume aqui embaixo, olha aqui, ó, em vez do volume estar caindo, eu gostaria de ver esse volume subindo, tá? Muito bem, vamos ver então agora o gráfico da Vale, Vale 3. Vamos ver a Vale. Pessoal, quem quiser acompanhar o ticker do papel que eu estou falando, né? Então, olha aqui no cantinho esquerdo da tela, lá em cima, tá? Vale 3, esse aqui é o gráfico semanal da Vale 3. A Vale vem tendo um desempenho aí bem positivo, médias apontam para cima, já estamos na quarta semana de alta, né? O minério de ferro vem ajudando, né? A Vale, minério lá na China, né? E a Vale conseguiu um feito aí na semana que foi romper um topinho, né? Um topo lá de março deste ano, tá? Foi indo e rompeu, tá? Um topo que exercia resistência ao preço na faixa dos R$ 56,77. Rompeu, fechou lá em 57, tá? Agora a Vale, pessoal, como já subiu aí no semanal, a gente vê que o papel já está afastado, né? Então quem quer comprar a Vale agora usando a análise gráfica não dá, fica um pouco, o manejo do risco fica bem prejudicado porque o preço está lá em 57, né? Não, 57,56, né? O preço está lá em 57 e vamos ver aqui. Opa, vamos fazer de novo aqui o nosso aqui. O preço, gente, está em 57 e as médias aqui no semanal, elas estão a média mais perto, né, que é de 9 períodos, ela está aqui, ó. Tem um risco aí de 4,7% em relação à média de 9 e um risco de 7,5% em relação à média de 21. Tá? O ideal para quem quer entrar pelo gráfico semanal, olhando um horizonte de tempo mais longo, né? O ideal é que faça o quê? O ideal é que o ativo fique andando de lado aí por alguns pregões, tá? Certo? Ou até caia alguns em níveis de suporte, né? Os R$ 57,00, que era o topo anterior, né? R$ 56,77,
é um ponto técnico de suporte, tá? O outro estaria ali na região dos 5,7 com 5,2. O outro estaria ali na região dos 50 e, vamos ver aqui, 56 com 30, tá? E na média, né? Média de 9, que é a média mais perto do último candle, né? Do preço de fechamento aí na última sexta, a média de 9 que está em R$ 54,44, também tecnicamente é um suporte, tá? Então quem quer entrar tem que ter uma certa cautela para fazer um adequado manejo do risco, certo? E aí com o ativo longe das médias fica um pouco complicado, tá? Esse aqui é o gráfico diário da Vale, Vale 3. Bom, me incomoda muito na Vale, assim como na maior parte dos papéis do índice Bovespa, isso aqui, ó, o ativo ele sobe, mas o volume cai com força, né? O volume da Vale caiu muito, né, gente? Tá muito baixo esse volume. O ativo vem subindo, tá? Com o volume baixo, isso sempre deixa a gente com um pouquinho desconfiado, né, do quão saudável é essa alta, né? O minério, como eu já falei, tem ajudado a Vale, tá? Mas eu gostaria de ver o volume melhorando, né? Que os estrangeiros voltassem com força à nossa bolsa para a gente ver os ativos aí subindo com mais força, né? Tá com um volume melhor, né? R$ 57,00, então vamos lá, a Vale, gente, fez aí deixou ali em 57,52, R$ 57,52, uma máxima aí na semana que passou, né? E esse é o ponto de resistência agora, tá? Aqui em cima, ó. Essa é a resistência a ser vencida. É resistência, ou seja, toca naquela região e tende a cair, se romper, dá sequência à sua tendência de alta, que a Vale com o próximo alvo, né? Lá na região dos 57,60, tá? E se continuar subindo mais, pode buscar o topo lá na região dos 58,85, quem sabe 59,30. Isso eu estou falando em hipótese, não estou falando que é o que vai acontecer, tá? Mas de onde que você tirou esses números, Leonel? Bom, eu tirei esses números daqui, ó. Olhem aqui na esquerda do gráfico, nós temos um topo, né? É um topo deixado lá lá em 2024, em novembro. Aquelas máximas lá, caso a Vale aí continue subindo, lá são os próximos alvos, tá? Porque são topos, né? Tá? Então, no momento, a Vale está bonita, o gráfico está bonito, tá? No semanal, como eu já mostrei, para quem aplica aí regras de manejo de risco, está complicado de entrar. E nesse tempo gráfico aqui, a Vale está praticamente agora já andando de lado, consolidada, tá? Olha aqui, ó. Aqui temos um processo de consolidação que é importante para a média, pelo menos a média de 9 períodos, né? Que é essa linha azul mais fina. A média de 9 consegue se aproximar do preço do ativo, tá? E aí fica mais fácil para quem quiser fazer um trade no ativo. Então, quanto mais tempo fica andando de lado aqui, melhor. Lembrando que a lateralização é uma forma de correção. Uma correção no tempo. Para quem está comprado no ativo, né? Médias apontam para cima. Fundos cada vez mais altos. Então, nós temos uma tendência de alta, tá? A Vale foi indo devagarinho e foi fazendo aí o seu dever de casa, foi subindo, né? Tem ajudado o índice Bovespa, tá? Bom, sobre a Vale era isso, né, gente? Tem que ficar muito de olho no preço do minério na China. Lembrando que esse é o principal produto, é o carro-chefe, né, da Vale, que tem alta exposição ao mercado asiático e aí principalmente China. Petri 4, gente, a Petrobras, as ações preferenciais, que são mais líquidas que as ordinárias, elas a Petri 4 quase fechou um gap, né? Lembra que nós falávamos no vídeo da semana que passou que tinha um gap da Petri 4, né? E o gap era esse aqui, ó, um gap deixado lá em agosto, né? Muito bem, ela quase fechou. Observem aqui, ó, faltou pouquinho para fechar, né? Ao mesmo tempo, a gente pode dizer também o seguinte, ó, que a Petri 4
tem uma dificuldade aqui, né? Dificuldade para romper essa faixa aqui de preço, ó, tá? Ela rompeu o topo ali do dia, ali deixado, né, do dia 2 de setembro, a máxima de 31,44, rompeu durante a semana, mas voltou e fechou abaixo desse nível, fechou ali em 31,18, né? Fechou feinha a Petri 4 na semana, tá? É uma pena, né? Porque o ativo tinha tudo para desenvolver aqui para cima, a gente até falava isso, né? Uma perna de alta aqui bonita, né? Vamos ver isso no gráfico semanal daqui a pouquinho, o gráfico semanal da Petri 4. Se continuar caindo, tem suporte, não está muito longe, da média de 9, 31,09. Tá? E o ponto a ser rompido agora principal é a máxima de sexta, 31,70. Lá é a resistência, tem que romper aquilo lá. Tá? Que é essa pontinha aqui, ó. Aqui, né? Vamos ver aqui, aquela ponta da sombra ali, tá? Tem que romper, aquilo ali é uma resistência. Toca ali, tende a cair, tem que romper aquela resistência, certo? E esse volume aqui tem que melhorar também, tá muito baixo, né? Muito baixo. Vamos lá. Petri 4 então no semanal. No semanal a gente viu o ativo andando de lado, tá? 3 semanas aí sem se mover muito. Vai lá, rompe os 31,37, depois volta, né? O volume muito baixo, não está ajudando, está faltando força compradora nesse papel aqui, né? O que eu gostaria de ter visto a Petri 4 fazer é isso aqui, ó. Vamos lá, vamos desenhar de novo aqui. O que eu gostaria de ter visto a Petri 4 fazer é esse movimento. Olha aqui, ó, ela subindo. Vamos pegar de novo aqui o movimento, né? O que eu gostaria de ter visto é a Petri 4 subindo. Tá difícil aqui, apanhando para a ferramenta, né? Subindo, testando fundo e armando o que? Uma onda 3 para cima. Isso aqui é o que a Petri 4 poderia ter feito, né? Escolheu andar de lado, faltou força compradora, tá? E vai ter que romper agora a máxima ali, né? Esse pontinho aqui, ó. Vai ter que romper a máxima ali da semana que passou para continuar subindo, tá, gente? No momento, o ativo encontrou suporte na média de 21 períodos, tá? Média de 21 períodos que está em R$ 30,54. Ok? Sobre a Petri 4 é isso. Vamos ver agora, então, o ativo seguinte aqui, que é o Banco do Brasil. Tá? Eu botei Banco do Brasil aqui, não que eu acho um bom gráfico, mas coloquei porque eu queria ver com vocês uma questão aqui que é muito importante, que eu saliento sempre nos estudos aqui, e que para quem gosta de estudar gráficos é muito importante. Olha aqui, ó. Lá no gráfico diário, a gente vê o ativo subiu, olha aqui, ó, BBS3, subiu, tá? E depois encontrou resistência em 22,52 por ali, né? Foi precisamente em 20,55, né? E voltou, não conseguiu, né? Fez uma nova máxima e não conseguiu romper aquela máxima de quinta-feira do dia 11, né? Dia 11 de setembro, tá? Então o ativo fechou ali em 22,31 e na semana fez uma máxima ali em 22,55. Mas o que tinha naquele ponto ali, né, Leonel, que não conseguiu romper? Bom, para isso basta a gente olhar o gráfico semanal do Banco do Brasil. Caprichosamente, olhem aqui, pessoal, é caprichosamente mesmo, né? Caprichosamente, Banco do Brasil toca onde? Na média de 21, tá? É aquilo que eu sempre falo, quando o preço está abaixo da média, né? Das médias, ao tocar na média, ele encontra resistência e cai, tá? Se aproximou da média de 21, tocou, encontrou resistência e não conseguiu romper, tá?
E aqui vem, então, média é resistência. Quando o preço está abaixo da média, a média é resistência. Quando está acima, a média tende a ser um suporte, tá? O Banco do Brasil fechou em alta na semana 5,48%, tá? Vejam que o Banco do Brasil está fazendo até o momento é tão somente um repique, tá? Vamos falar agora nas hipóteses. Vamos falar em hipóteses agora, né? O que pode acontecer? E é por isso que a análise gráfica é importante. Ela nos ajuda a traçar claramente uma estratégia em função das hipóteses, tá? Isso aqui é um repique, perna de alta. Vai haver agora uma onda 2 para baixo, tá? E depois vai haver um repique do papel novamente. Vai armar pivô e vai fazer uma onda 3 para cima, rompendo a média de 21. Ou o Banco do Brasil está fazendo isso aqui, ó. Acompanhem comigo. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, repique, né? E vai, após encontrar resistência, voltar a cair, 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 cair. E aí? Qual hipótese é a que vai se tornar um fato, né? Vamos lá. Com as apostas, né, o mercado, né, gente? Vamos ver. Eu gostaria de ver o Banco do Brasil sentindo resistência, fazendo um testezinho de fundo aqui, voltando a subir numa perna de alta, numa onda 3 para cima, tá? O volume em Banco do Brasil tem aumentado. Isso é raro na maior parte dos ativos da carteira teórica do índice Bovespa, tá? Isso é bom. Então o que tem que ficar de olho aqui é se vai haver uma correção de curto prazo e vai armar pivô, tá? O pivô é aquele eixo, né, que sustenta toda uma nova alta, né? Certo? Ou se o ativo vai ao tocar na resistência da média de 21, e olha que fazia semanas que o Banco do Brasil não tocava na média, né, de 21. Foi desde aquela queda brusca lá em maio, né? Será que ao tocar na média de 21, ao sentir a resistência da média, ele vai voltar a cair com força? Tá? Então vamos ficar acompanhando atentamente. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso. Olha o capricho, né? Toca na média e não consegue romper. Embora tenha fechado em alta, né? Na semana, tá? Fica aí para vocês avaliarem. Banco do Brasil. Vamos ver agora então a Cosan. Um gráfico também que eu queria só dizer para vocês aqui uma frasezinha, né? Da Cosan. Vamos botar aqui no semanal, CESAM 3, Cosan, é hora de comprar, pessoal? Vamos lá. Não, né? Por quê? Porque ainda está muito afastada das médias. Esse aqui é o gráfico diário da CESAM 3, Cosan, tá? O ideal é que o ativo fique ali andando de lado por mais alguns pregões para dar tempo da média tocar no candle, no preço, né? Tá? O papel graficamente é um gráfico bonito, tá? E quanto mais tempo ele ficar andando de lado aqui, melhor. Para quem quiser entrar. Para quem está comprado, teve aí o seu ganho, a sua rentabilidade bem boa, né? Então agora, muita gente que ganhou está botando dinheiro no bolso, daí o processo de acumulação, né, de lateralização. E a Cosan, para mim, compras só e somente só se romper a máxima do dia 8 de setembro, que foi R$ 7,57, tá? Mas eu gostaria de ver o ativo corrigindo por mais alguns pregões aí, certo? Aqui no semanal cruzou para cima da média de 21, né, algo que não fazia desde junho, e sinaliza aqui que pode ter uma correção, né? Uma lateralização aqui pelo menos. Tem suporte Cosan 3, CESAM, no gráfico semanal na média de 21, que está em R$ 6,96, certo? É um gráfico que pode vir a se tornar bem promissor de novo, tá, pessoal? Para quem não pegou essa perna de alta aqui, que foi muito difícil, né?
mas é um papel que no momento ele está lateralizado. Dentro de lateralização a gente não compra nem vende, porque não tem uma tendência definida. EZTEC, EZTC3. A EZTEC era um papel que estava na carteira teórica do índice Bovespa, né? Saiu. Assim como várias construtoras, tem bastante gente aí pedindo para a gente estudar, tá? Então eu vou fazer um estudo aqui de algumas construtoras, incorporadoras, tá? O gráfico da maior parte delas é um gráfico bom, vem numa clara tendência de alta, né? O gráfico da EZTEC não é diferente, né? É um gráfico muito bonito mesmo, né? Claramente aqui nós temos uma onda 3 para cima, aqui, olha aqui, ó, 1, 2, 3, olha que espetacular, né, gente? Tá? Só que agora entrar, então, é assumir um pouco de risco. Vamos ver o tamanho do risco? Vamos botar aqui. Entrar agora é assumir um risco aí de pelo menos 7,6% no gráfico diário EZTC3, EZTEC. É um risco alto, tá? A gente corre um risco aí de 3 a 5% no máximo, né? Então, o ideal é esperar o papel corrigir, andar de lado. Temos uma divergência aqui no gráfico também, né? O ativo sobe e o preço sobe, né? E o volume cai. Olha o volume como cai, né? Então, é uma divergência, a gente tem que ficar de olho nessas divergências, tá? Significa o quê? Significa que o combustível está acabando, a força compradora já não está assim tão dominante. Então, tem que tomar cuidado para não comprar em topo, tá? O ideal seria esperar o ativo voltar a algumas regiões aqui do suporte, né? 16,22, ali 15,91, quem sabe 15,74 ou na média de 9, 15,58, tá? No semanal a gente tem aqui uma ideia, né, do risco, né, que é comprar agora, embora o ativo tenha subido aí 10% na semana que passou, está bem longe da média, né, pessoal? Bem longe da média. O papel rompeu ali 15,38. 15,38 foi o timing correto da operação de entrada, né? Por quê? Porque rompeu esse topo aqui, ó, lá de maio, né? Rompeu vários topos ali. O ativo não conseguia romper aquela faixa dos 15,38, 15,40, rompeu. Ali foi a entrada, tá, pessoal? Ou aqui embaixo, né? 15,04, 15,07, tá? Lá no mês de agosto, certo? Então é um gráfico bonito, tá? Vale colocar no radar. Quem está comprado está ganhando, mas para quem está de fora, cautela no momento, certo? Direcional, DIR3, a direcional está no índice Bovespa, tá? A direcional fez uma correção. E a correção veio onde, gente? Todo ativo tende a voltar à sua média, né? Muito bem, olha aqui o ativo estava longe da média, né? Olha aqui, ó, corrigiu e toca na média de 21. Todo ativo tende a retornar à sua média, tá? Muito bem. E agora, Leonel? Agora aqui tem duas situações. O trader agressivo, o que ele vai fazer? Ele vai esperar um candle, tá? De máximas e mínimas maiores que a de sexta, o trader agressivo, e vai comprar aqui aos lotes. Aqui ele compra um pouco, se romper a máxima, né? A máxima lá em 16,23 por ali, né? A máxima que eu digo é a máxima do dia ali, dia 5, né, de setembro. Rompendo a máxima, ele compra mais, tá? Isso é o agressivo. Quem não é agressivo vai esperar o rompimento da máxima lá do dia 5 de setembro, em R$16,25. Então, quem não é agressivo vai esperar o rompimento de R$16,25, certo? Tá? É claro que o trader agressivo ele vai comprar também se o volume acompanhar, tá? Se esse volume aqui estiver caindo e o ativo subindo, o trader agressivo, embora ele seja agressivo, ele não é burro, né? Então ele não compra, tá? Porque o volume tem que acompanhar, tem que dar sustentação.
Esse aqui é o semanal da DIR3, tá? Um gráfico lindo, né, gente? Mas é uma tendência de alta fabulosa. Se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente vai lá para 2022. Depois da pandemia, que o ativo, a direcional saltou muito forte, né, como quase todos os papéis naquela época, né, 2020, né. Depois passou aí quase 2 anos andando de lado, caindo um pouquinho, e depois começou a subir, né, e não parou mais, tá. Uma nova onda de valorização começou aqui aqui nesse ano de 2025, né. E olha aqui que coisa linda, né, gente? Isso aqui é muito lindo, né? Olha aqui, ó. Vamos fazer direitinho aqui. Vamos botar lá na seta. Vamos pegar a caneta, marcadora. Olha aqui, ó. Onda 1, onda 2. Olha a onda 3. Olha o timing correto da compra, né? Aqui na região de 10,23, quem comprou ali. Depois a onda 3, depois a 4 e agora está fazendo a 5. Né? Que maravilha, né, gente? Que espetáculo, tá? Bom, para quem está no ativo, está tendo a sua rentabilidade, já deve ter botado algum dinheiro no bolso, né? Para quem não está, o candle aí da semana que encerrou mostra aí, sinaliza uma lateralização, o que é normal, né, gente? Depois do ativo subir durante 6 pregões, 6 semanas, né? 6 semanas, normal que ele pare um pouquinho para descansar. Então tem que esperar a realização terminar, certo? Tá? Esse papel tem pontos aqui de suporte, né, em 15, direcional, 14,85 e no semanal, na média de 9, 14,28. Sobre o direcional, era isso? Vamos ver a tenda, tem de 3. Como eu falei no início do vídeo, tá, pessoal, eu vou deixar para vocês aí 2 links de materiais que foram feitos com a avaliação do JP Morgan e também dos analistas do BTG sobre esse setor, tá? Vale a pena dar uma lida para quem gosta de fundamentos, né? A Tenda, pessoal. A Tenda é um ativo que fez a sua correção, tá? Uma correção importante, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui, o ativo estava bem afastado das médias. Todo ativo tende a retornar, todo preço tende a retornar à sua média. Pois bem, tocou na média. Tenda toca na média, esse aqui é o gráfico semanal da Tenda 3, lá no começo, em agosto, né? E depois volta a subir, tá? Não, entrar agora é um pouco arriscado, pessoal. Por quê? Na minha avaliação, a última entrada aqui, o time da operação correto, né? Foi no rompimento dos topos, esses topos aqui, ó, de junho, lá em 24,86 por ali, tá? Entrar agora ficaria um pouquinho arriscado, tá? O ideal seria esperar o ativo em algum momento corrigir de novo, até as médias pelo menos, tá? O volume sobe, o ativo também sobe, isso é muito importante, né? A força compradora dando sustentação ao papel, tá? Que na semana que encerrou, subiu mais de 7%. Já vem na terceira semana de alta aí seguida, né, gente? Espetacular mesmo, tá? Outro ativo muito bonito, a Tenda fez uma reestruturação, né? E tá aí o desempenho no gráfico. Ponto de suporte mais perto é aqui a média de 9, né? 22,63, ou os topos rompidos lá em cima, tá? 24,86 por ali. Então, se o ativo corrigir até esses níveis, aí pode-se avaliar uma entrada. Aqui no gráfico diário da Tend 3, também se afastou muito das médias, né? Tá? A média aqui de 9 períodos, 24,75, é um ponto do suporte, né? Então tem que ter um pouco de cautela, tá, pessoal? O ponto de entrada aqui no diário da Tend 3 foi em 24,20, tá? Ou também ali no rompimento de 24,89, 24,90. Entrar agora estaria fora de timing. Tem que esperar o papel fazer uma correção. Embora seja um gráfico muito bonito e para quem está comprado, tá de parabéns, tá? Vale colocar no radar, só tem que esperar corrigir um pouquinho, tá? Nem que seja no gráfico diário, certo? PL, PL3 e CURI 3. Vamos lá. Plano e plano. PL, PL3.
A Plano, se a memória não me falha, é um ativo mais exposto ao mercado em São Paulo, né? Esse aqui é o gráfico diário, né? Clara tendência de alta, médias apontam para cima, tá? O ativo aí vem com uma força importante aí nos últimos pregões, se afastou das médias, então para quem quer entrar não é o momento, né? Se continuar subindo, a Plano pode buscar ali a região dos 16,95, né? 16,95, quem sabe R$17, que é onde tem um topo anterior, tá? Aqui, ó. Esse topo anterior exerce uma resistência ao preço, tá? Então lá é uma resistência, né? Uma resistência ali na faixa dos 17, tá? É um ativo muito bonito, né? PL3, certo? Média de 9, 15,48 é suporte, ok? Tá, tem outros suportes aqui também, um deles na faixa de 15,92, por ali, R$16 também é suporte, tá? E no semanal, né, a gente vê o ativo já bem perto do topo anterior, que é uma resistência, né? R$17 é resistência. Sobe, 4 semanas subindo, agora o volume já vem caindo um pouco. Então tem que ter uma cautela. Esse aqui é um outro ativo também no setor, que tem um gráfico muito bom, médias apontam para cima, só que esticou um pouco demais, então tem que ter cautela. Comprar, na minha opinião, agora estaria fora de timing, tá? Não é o momento, mas vale colocar no radar. E vamos terminar com a Cury 3, que está no índice Bovespa, né? Acabou de entrar nessa carteira teórica do índice. Todo ativo tende a retornar à sua média, tá? Então a Cury estava afastada das médias, fez uma correção importante, está aqui nas médias, voltou à média, tá? Todo o preço de qualquer ativo tende a retornar, né? Na média, o ativo então está aqui num ponto de suporte, 33,39. Vejam que cruzou para baixo da média de 21. Então a média de 21 é uma resistência nesse caso aqui, tá? Ou seja, 33,86 é um ponto no gráfico em que o ativo toca, né? Se subir, toca e tende a recuar e voltar para a média de 21. Esse ponto aqui embaixo também é suporte, ó. Ou seja, a faixa ali dos 32,90. Ok? Então esse aqui está fazendo a correção, deixa ele corrigir, tá? Compras aqui só e somente se o ativo fizer isso aqui, ó, deixar um candle de máximas e mínimas maiores que o de sexta-feira, tá? E com volume alto ou crescente, né? E no gráfico semanal, mais um ativo do setor de construção com um gráfico exemplarmente bonito, né? Muito bonito mesmo, tá? Vamos contar as ondas aqui, pessoal, para quem gosta de contar as ondas. Vamos lá. Vou pegar aqui a caneta. Olha aqui, ó. Onda 1, 2, 3, 4. Tá fazendo onda 5, tá? Uma aula de Elliott, né? Ralph Elliott com a teoria das ondas. Sinalizou que vai fazer também uma correção. Cury está praticamente já andando de lado há 3 semanas, né? Isso é importante para dar tempo da média se aproximar do preço, tá? Então esse ativo aqui das construtoras já está corrigindo há mais tempo, né? E isso é importante, tá? Porque uma vez o ativo tocando na média, que é um ponto de suporte, 32,05, a média de 9, tocando ali, se voltar a subir, pode ser um ponto de entrada. Pode, tá, pessoal? Não estou dizendo que é. Por favor, façam a sua avaliação, cada um de vocês, de acordo com o perfil de risco e com a teoria que vocês utilizam, com a metodologia, tá? Ponto de resistência. Qual é a resistência a ser rompida? A máxima em 35,15, certo? Vários papéis do setor de construção, vários papéis com gráfico muito, mas muito bom, e tem que colocar no radar sim, né? Esse ativo aqui vem numa alta desde 2022 também, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpa ter sido um pouco alongado aqui, mas eu vou falando nos estudos e acabo me alongando demais, né? Desejo uma ótima semana. Nós vamos nos ver então no próximo domingo.
Até lá e muito obrigado.